Olá, muito boa tarde. Pertencem a 55 faculdades, de norte a sul do país, e partem para 60 missões por estes dias. É o projeto Missão País, que marca cada ano académico desde 2003 e transforma os locais que acolhem os missionários de cada universidade. Joana Sequeira e Miguel Cordovil são os chefes nacionais neste ano 2020 da Missão País e estão agora no programa Eclésia com a missionária Teresa Prazeres, que é também responsável da comunicação este ano na Missão País. Muito boa tarde. Obrigado por estarem connosco para apresentarmos este projeto, sabermos o que é que significa este símbolo, esta t-shirt, o que é que significa esta imagem. Vamos explicar tudo isso a quem nos está a ver e ouvir. Porque antes eu gostava que me dissessem, que partilhassem com quem nos vê e ouve, da Missão País, que já fizeram todos, acredito. Qual é a principal marca, a principal memória que tem? Olá, Joana. boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. A Missão País deixa-nos muitas marcas e na minha vida também deixa muitas marcas muito boas. Se calhar posso referir, por exemplo, os amigos muito bons que se faz nas missões e que agora pertencem à nossa faculdade e por isso é de facto um espírito muito bom que se cria, de muita confiança e também identificamos muito e uma grande unidade. Muito bom. Para além disso, se calhar também o facto de nesta semana termos uma relação tão boa e tão próxima com Jesus, também acabamos por conseguir trazer isso para o nosso dia-a-dia. O curso universitário fica diferente depois da Missão País? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É outra etapa. No caso do Miguel? Olá, bom dia, muito obrigado. No meu caso é muito parecido. É verdade que todas as experiências são diferentes, mas de lá saem sempre grandes amizades, amizades muito importantes, porque são amizades feitas durante uma semana muito intensa, com muito serviço, muito apostolado, e em que se fazem coisas muito bonitas e coisas que não estamos habituados a fazer. Portanto, as coisas que eu retiro são amizades, são valores diferentes, valores novos, e principalmente uma luta no meu dia-a-dia contra a indiferença, porque de repente ganho uns novos olhos em tudo aquilo que eu faço e ganho uma perspectiva diferente quando venho cá para fora, não só na minha faculdade, mas no meu dia-a-dia na rua. E a faculdade qual é já agora? Instituto Superior Técnico. E o destino da missão, onde é que foi? O destino? Eu tive várias. Tive a primeira vez em Oliveira do Barro, perto de Aveiro. Fiz lá 3 anos, tive a oportunidade de apanhar um ciclo de 3 anos de missão, porque nós fazemos 3 anos de seguida no mesmo local. E depois fiz em Fronteira, e este ano vai ser o 3º ano, que se tudo correr bem vou lá visitar, não vou fazer a semana, mas vou lá visitar no final, para ver como é que isto está a culminar. Dámos um passo atrás para saber, Joana, a missão foi a faculdade e onde é que foi a missão? Eu estudei em Psicologia e só o ano passado é que houve missões da minha faculdade de Psicologia, por isso eu primeiro fiz missões com o ISPA e com o IAD, em Nisa, e depois fiz durante 2 anos com o ISCSP, que é o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e o ano passado pude fazer, então abrimos a nossa faculdade e fiz em Almeida. E este ano vou para o meu 5º ano, vou fazer a semana inteira e também em Almeida. Também em Almeida. E acredito que abrir a missão em Psicologia foi também por empenho da Joana, não é? Sim, um bocadinho, sim. Porque são os próprios estudantes que se mobilizam, não é? Para que abram missões. E no caso da Teresa Prazeres? Acho que a minha experiência tem talvez umas coisas um bocadinho diferentes da Joana e do Miguel, porque é engraçado como, e respondendo já à pergunta da faculdade onde faço missões, que é na Faculdade de Ciências Médicas, é uma semana que eu diria que é imprescindível no nosso ano académico e no nosso ano escolar. Durante o nosso curso, nós passamos um semestre muito focados em nós próprios, no nosso estudo, nos nossos livros, nos nossos cadernos, naquilo que vamos ter que responder, naquilo que vamos ter que dar provas de nós e daquilo que andamos a estudar um ano inteiro. E, portanto, depois disto, poder parar uma semana para refletir sobre aquilo que é a nossa vida, o nosso ano, como é que está a nossa fé, a nossa espiritualidade, e podermos ir um bocadinho dentro desta bola que somos nós e o nosso curso, para nos abrirmos aos outros, a quem mais precisa, para ter novas relações com outras pessoas, que nos cruzamos todos os dias na faculdade, que vemos na biblioteca, que vemos ao lado dos livros, sentados às vezes ao nosso lado, a estudar a mesma coisa do que nós, mas com as pessoas com quem as quais não temos tempo sequer às vezes para dar uma palavrinha de conversa. E, portanto, dentro do espírito da faculdade e também com as pessoas do local para onde vamos missionar. Eu missionei também 3 anos, em Alcanede, e foram anos que me marcaram muito, muito, muito e que vou recordar para o resto da minha vida. Acredito que de facto essas memórias ficam em cada missionário, também nos locais onde estão a missionar, não é? Sem dúvida. E digam-me como é que começou este projeto em 2003, que ideia foi esta? Então, este projeto
Posso? Força. Vão Este projeto partilhando, começou sim. em 2003, na Nova. Foram 3 alunos da Nova que andavam em Schanstatt, ali no Restelo, e de repente perceberam, nós queremos trazer Jesus para a faculdade. Sentiam que na família conseguiam ter esta vivência da fé, contavam nos movimentos nas paróquias também, mas na faculdade, que era um sítio onde eles passavam a maior parte do seu tempo, não tinham Jesus, não sentiam ali, de facto, um ambiente sequer propício a falar de Jesus. E pensaram, como é que vamos fazer isto? Então, juntaram-se, falaram com o padre Diogo de Schanstatt, e na altura pensaram então neste projeto da Missão País, que já havia no Chile, assim umas coisas parecidas. Então começaram então com uma missão na Nova, em Cruz, e foram 21 missionários este primeiro ano. 21 estudantes, 21 estudantes da Nova universitários que foram da para lá. Nova que quiseram então passar uma semana em que iam bater no fundo, fazer aquilo que nós fazemos hoje, mas um bocadinho mais, com maior simplicidade e reduzido em nível de dimensão. Iam bater às portas, tinham as suas orações, tinham missa todos os dias, e pronto, e perceberam que de facto, tanto Cruz como para os missionários foi uma experiência muito transformadora e muito boa. E através também do testemunho acabaram por ir falando com os amigos. Depois, no ano a seguir, a Católica também abriu e pronto, e assim sucessivamente, até que este ano temos 60 missões. E falaram em Schoenstatt enfim, que é ponto para falarmos da imagem da Mãe Peregrina, não é? Que símbolo tem para cada missionário e para cada missão? Porque acredito que esta imagem é que está muito ligada a Schoenstatt, não é? Sim. É verdade. Sim. A imagem tem logo um formato que representa o formato do santuário de Schanstatt. Pronto, e convém também informarmos que Schoenstatt é um movimento, não é? É um movimento católico, de um movimento apostolado. apostólico católico, que tem a sua sede inicial na Alemanha, num lugar chamado Schanstatt mesmo, e que começou em 1914 e 18. 14. Dia 18 de outubro de 1914. E foi espalhado pelo mundo inteiro, está presente no mundo inteiro, e em Portugal também. Portugal tem várias cidades também, Sim, não é? Aveiro, Porto, Lisboa. E inspira também a vossa espiritualidade, é? inspira, A sim. Missão País. Sim, porque o que define muito bem no meio das nossas atividades a Missão País é o porta a porta. O porta a porta consiste em sairmos em grupos de 2 ou 3 missionários e irmos literalmente bater a uma porta e no fundo darmos um bocadinho de nós. Seja companhia, seja um bocado de conversa, seja só convidar as pessoas para as nossas atividades, como por exemplo atividades religiosas, como as nossas missas, os nossos terços, as nossas vigílias, ou então o nosso teatro, que nós fazemos um teatro que apresentamos no final da semana, ou uma tarde desportiva, se possível, com a juventude de lá, e não só. E trazemos sempre esta mãe peregrina connosco, que peregrina connosco de porta em porta e que muitas vezes, como gostamos de dizer, abre portas, porque é certo que há gente que nos abre a porta e não tem qualquer interesse em ouvir falar de Deus, nem de nada que se assemelhe, mas também há muita gente que se sente apaixonada e muito tocada ao ver uma imagem da Santinha, como muitas vezes ouvimos, que olham para ela e têm realmente logo uma ligação muito forte. E que por vezes, lá está, nem é nós, nem vem de nós, somos só jovens, e trazemos a Mãe Peregrina e muitas vezes ela abre a porta e permite começar logo um diálogo, uma conversa, Eu acho que o melhor da Mãe Peregrina, ou pelo menos aquilo que eu sinto, é que estamos a levar Nossa Senhora connosco, e isto é muito, muito bonito, porque Nossa Senhora é a Mãe de Jesus, por isso é a pessoa que melhor consegue levar Jesus aos outros, por isso nós, ao estar a levar Nossa Senhora, estamos a levar Jesus, que é também o nosso objetivo nestas semanas. Depois é a nossa Mãe, por isso também sentimos um bocadinho uma proteção especial, um acolhimento especial, um carinho especial. Se calhar às vezes também há dias mais difíceis, não nos abrem muita porta, ou assim, e Nossa Senhora, pronto, está lá como Mãe que também nos aconchega, e depois também lhe chamamos a grande missionária, e por isso, para todos os missionários que a levam, também é um grande exemplo daquilo que é ser missionário, que é dar o seu sim a Deus como Nossa Senhora deu, é ir visitar os outros como Nossa Senhora visitou Santa Isabel, é estar sempre lá para Jesus e fazer aquilo que Ele diz, como ela nos disse. Por isso, de facto, é aqui um grande exemplo que temos durante toda a semana quando a carregamos connosco. E é muito engraçado até, porque, desculpa interromper, Não, claro. Nós quando iniciamos o nosso dia durante a nossa semana de missões, temos a nossa oração da manhã, e quando essa oração termina, existe o chamada entrega ou envio das mães peregrinas. E a Joana estava agora a falar de que ela é a grande missionária, e esta é precisamente a frase que nós utilizamos na entrega da mãe peregrina. Nós estamos todos em oração e há normalmente um chefe que se levanta e que pega em cada uma das mães peregrinas que vão connosco durante esta semana e diz:
ela é a grande missionária e a pessoa que a recebe diz, ela fará milagres. E a partir desse momento, cada missionário e cada universitário tem também contacto com a Mãe Peregrina e leva-a consigo na noção e na sua plena noção de que sozinho não é capaz de um milagre tão grande que é levar Jesus às pessoas. E, portanto, confiamos também esta missão à nossa mãe e temos plena confiança de que ela nos ajuda. E pedimos para nos falar sobre o acolhimento que acontece. Já foram dizendo que por vezes as portas abrem, outras vezes nem tanto, não é? Mas acredito que a dinâmica da missão no mesmo local durante 3 anos seja também uma metodologia que ajude a criar uma proximidade cada vez maior com os locais que visitam. Sim, é verdade. Eu pelo menos senti muito no nosso caso, o primeiro ano, o ano do acolhimento em Alcanede. É um ano que nós achamos que vamos à descoberta, que talvez não tenhamos os maiores apoios quando chegamos e surpreendemos-nos sempre com as pessoas do local. Nós chegamos, somos ajudados, somos acolhidos, as pessoas querem nos ter com elas desde o primeiro segundo e é exponencial à medida que os anos vão passando e vamos transformando esse local e esse local nos vai transformando também. E explica lá essa metodologia do acolher, transformar e enviar. São as 3 etapas, uma em cada ano, não é? Também vem da nossa Mãe Peregrina, que vem do nosso santuário. São as 3 graças que acreditamos que o santuário tem. São as graças do acolhimento, do transformar e do enviar. E acompanha-nos ao longo dos anos, sendo que o primeiro ano é o ano do acolhimento, em que não só somos acolhidos inteiramente pela comunidade em que nos inserimos, como também, pouco a pouco, começamos a acolher a comunidade nas nossas atividades, na nossa fé. E depois o segundo ano já é um ano de transformação, em que com as ligações que criamos tentamos já entrar um bocadinho mais fundo na vida das pessoas, dar um bocadinho mais de nós, receber um bocadinho mais dos outros, e que é para que depois no final do ano culmine tudo num envio, porque o nosso objetivo é inspirar gerações a viver esta fé católica que nós vivemos em missão, ou seja, neste serviço e neste apostolado. E portanto, é através deste exemplo e destas ligações e relações que criamos ao longo destes 2 primeiros anos, que depois no terceiro ano queremos enviar a comunidade inteira onde estamos inseridos a ser uma comunidade missionária. Ou seja, através deste exemplo não temos mais qualquer tipo de dependência entre os dois e a comunidade é uma comunidade que pode missionar. E isso tem acontecido? Nos locais por onde passam, fica esse dinamismo missionário? É muito giro. Há muitos exemplos, por exemplo, jovens da escola que depois de nós sairmos começam a ter grupos de jovens que têm reuniões todas as semanas, ou grupos de amigos que começam a ir ao lar todos os meses ou todas as semanas. Por isso, de facto, sentimos que há verdadeiramente frutos. Também é esse muito o nosso objetivo, não é? Nós não queremos lá estar a criar esta dependência, porque são 3 anos, e são 3 anos muito bons para ambos os lados, mas não podia ser 3 anos que depois não dessem frutos, não faria sentido. Por isso, sim, temos visto... Falemos agora deste ano, do projeto Missão País 2020, desde logo em torno de uma imagem que é esta que temos aqui sobre a mesa, é a vossa imagem gráfica em torno de um tema. Que escolha foi esta? Que simbolismo é este também que está neste logotipo? Então, nós todos os anos, preparado pela equipa nacional da Missão País, temos uma espiritualidade, uma pasta de espiritualidade que é preparada e depois distribuída a cada missão, para que durante cada semana todos estejam em torno do mesmo lema, da mesma espiritualidade e do mesmo tema para a oração. Este ano, após muito rezar e muito pensar no assunto e pensar um bocadinho em que fase é que Portugal está, percebemos que havia 2 fases muito importantes em que estávamos inseridos. A primeira, a seguir a um grande chamamento da parte do Papa Francisco, com a sua exortação, a sua última exortação, Cristo Vive, em que chama claramente aos jovens a fazer qualquer coisa. Sai de casa, sai da varanda, vive a vida, ser uma voz, vai para as multidões fazer qualquer coisa. E depois vemos, quase a chegar, uma boa oportunidade de fazer qualquer coisa, que é as Jornadas Mundiais de Juventude, cá em Portugal. E, portanto, quisemos logo, de certa forma, arranjar uma passagem que dissesse qualquer coisa, que nos chamasse concretamente a fazer qualquer coisa e também que nos fizesse perceber desta presença de Deus no nosso dia-a-dia. E isto culminou na passagem de Zaqueu, o cobrador de impostos. Zaqueu era um homem de baixa estatura e que era um pecador que cobrava impostos a mais e que, a dada altura, Jesus está a passar por Jericó e ele, que era muito pequenino, tinha a multidão à volta, não conseguia ver Jesus. E então o que faz é subir a um sicômoro, uma árvore, para ver Jesus. E no momento em que vê Jesus, Jesus olha-lhe nos olhos e diz: Zaqueu, desce depressa, pois hoje tenho que ficar em tua casa. E portanto é daí que retiramos este nosso lema, desce depressa. E é este movimento que está aqui na própria imagem. E é este movimento que está aqui na imagem. Nós temos esta descida,
que tem, ao bom olho, consegue-se perceber que tem o formato da nossa cruz, que nós levamos sempre ao peito e que é o símbolo da nossa cruz missionária, não é? E este pequeno Zaqueu, que é muito pequenino em relação a esta cruz tão grande e que está a descer na direção de fazer qualquer coisa. E com esta consciência que Deus vai estar presente e o vai acompanhar. E o mandato é esse: desce depressa, eu fico contigo. Não é? Exatamente. É a mensagem que se dirige a cada jovem, não é? Exatamente. Exatamente. Eu perguntava, se calhar, à Teresa, responsável da comunicação, como é que tudo isto foi trabalhado, também em termos de comunicação, para passar esta mensagem e este slogan, seja aos missionários, seja agora em cada semana de missão. Nós, ao nível da comunicação, tentamos nos focar em várias áreas e em várias redes. E à medida que o ano foi sendo preparado e que as várias pastas iam entregando o seu trabalho para criar esta que é a imagem que agora nos acompanha, nós na comunicação temos tentado arranjar estratégias para que não só os missionários, mas também todas as pessoas que conhecem a Missão País fossem ficando a par daquilo que ia sendo criado. À medida que a cor ia sendo escolhida, que o lema ia sendo criado, que a imagem ia sendo divulgada, íamos começando a criar maneiras de expor isso a toda a gente que nos for seguindo e que for vendo as nossas redes sociais, o nosso site, por exemplo. Toda esta informação está por lá, não é? Que é possível visitar. Sim, está toda, desde o nosso Facebook, no Instagram, no site, em todos esses locais podemos ter acesso à informação sobre a cor, até sobre o nosso hino, sobre esta explicação pequenina que nós também aqui demos acerca do que é que significa esta imagem e, portanto, está disponível. A cor, o que é que significa também? Porque acredito que, enfim, não foi assim um caso. A cor, para já, gostamos muito da cor, mas não é por aí. A cor que quisemos. Nós já tivemos o encarnado, e o encarnado é esta cor de vivência, uma cor viva, uma cor forte, emergência, esta necessidade de fazer agora, neste preciso momento. Não é o amanhã, é o agora. Pronto. Aqui está o barro, não é? Portanto, encontramos, assim, perto do encarnado, já este barro, este terracota. Pronto. E que também achamos que é a cor de obra, a cor de construção, o tijolo que constrói uma igreja, que constrói uma missão, que constrói uma coisa. E o barro que se deixa moldar, não é? Por Jesus. É uma cor vocacional, diríamos também. Sem dúvida. Sim. Sim. É possível falar em números da Missão País 2020? É sim. Claro. Então, somos 55 faculdades, 60 missões, porque pronto, há faculdades que têm mais do que uma missão e há missões que englobam mais do que uma faculdade. Isso significa 60 locais diferentes. Exatamente, onde estão, não é? 60 locais diferentes. A nível de missionários, vamos ser 3.377, assim um número muito exato, a caminhar por Portugal fora. E depois, este ano, também uma grande novidade e muito boa, para além dos nossos polos de Porto, Coimbra, Lisboa e Évora, este ano Aveiro, Leiria, Santarém e Algarve também começaram com as suas primeiras missões, depois de um processo de acompanhamento durante o ano passado, de maneira a construir da forma certa. Este ano estão já em missão a missionar por Portugal fora também, por isso já somos muitos. E poderíamos falar, enfim, da escolha dos locais. Acredito que não faltem candidaturas para os vossos destinos de missão, mas gostava de falar, porque o nosso tempo já não é muito, sobre o pós-missão. Isto acontece, enfim, há a preparação, seja das equipas nacionais, seja de cada missão em concreto, e depois, como é que é o resto do ano na faculdade? É engraçado que eu, na minha experiência, gosto muito de pensar no pós-missão. Viver a missão é espetacular, mas é mesmo engraçado olhar para os frutos que depois ficam. E o meu exemplo, muito em particular, nós depois dos 3 anos que ficámos em Alcanede, deixámos uma sementinha que fomos construindo também ao longo destes 3 anos, que foi um campo de férias. Desde que o primeiro ano começou em Alcanede, que começámos a construir um campo de férias. Ou seja, nós, missionários, éramos monitores de crianças desde os 13 aos 18 anos, de Alcanede. Mais tarde também Alcanena juntou-se a este campo de férias e este campo de férias foi crescendo e agora está um bocadinho também prestes a ser entregue como um pequeno presente que deixamos para eles e como maneira de ficarmos sempre a acompanhá-los. Portanto, a nossa missão parece que não se reduz só àquela semana, mas depois se continua durante o ano inteiro, porque no verão temos mais uma semana em que os acompanhamos. E na faculdade, que dinâmicas permanecem? Por acaso, é muito giro. Eu estava no dia a contar ao Miguel que eu, depois do meu segundo ano de missão,
inscrevi-me num projeto que é os Amigos Improváveis, que no fundo são jovens que vão visitar idosos todas as semanas. E na sessão de informação / de formação desse projeto, quase que me arrepiei, porque quando toda a gente se apresentou, não quero estar a mentir, mas diria que pelo menos metade das pessoas de alguma maneira mencionaram a Missão País. Fiz Missão País este ano e percebi que tinha de mudar aos outros. Fiz Missão País, estive no lar e percebi que os idosos gostam muito da nossa companhia. Fiz Missão País, então entre missionários combinámos que nos íamos inscrever. Ou seja, de facto a Missão País deixa frutos no nosso coração e faz-nos querer depois no nosso dia-a-dia sair de nós mesmos e dar-nos um bocadinho aos outros. E deixa também a missão na própria faculdade. Os núcleos de estudantes católicos são É isso que eu agora a falar. Concretamente também da Missão País, muitas vezes saem, se não a criação do núcleo de estudantes católicos, o engariar mais membros no núcleo, que por sua vez têm várias atividades, podem organizar peregrinações, sessões de conferências sobre mais diversos temas, por exemplo, no técnico, sendo uma faculdade de engenharia, temos temas como a ciência e a fé. Sei que nas faculdades de medicina têm mais sessões sobre a ética na medicina, ser cristão na medicina e tudo mais. E pronto, e daí saem várias atividades, como missas, terços, peregrinações e tudo mais. E sentem que há espaço para essas iniciativas também no interior das faculdades? Há muito espaço para muita coisa. Há iniciativa, não é? É preciso haver iniciativa e depois pessoas de quererem e também uma certa vontade da faculdade em que estamos inseridos nos dar esse espaço, que por vezes nem sempre é muito fácil, porque qualquer tema que seja religioso, por vezes são logo cortados e postos de lado. Mais depressa se abre um núcleo de xadrez, que eu acho muito bem, que eu gosto muito de jogar xadrez, e menos depressa se abre um núcleo de estudantes católicos. Mas é possível? É possível. É preciso essa iniciativa, não é? A maior parte das faculdades é possível. Há umas que ainda são assim um bocadinho mais hostis, mas... E felizmente também temos muitos exemplos até de diretores de faculdades que quando olham para este projeto sim. acolhem de braços abertos porque percebem que é transformador da própria faculdade. Sem dúvida. Graças a Deus. Bem, o nosso tempo chegou ao fim e agradeço por terem estado aqui a Muito partilhar Obrigada a nós. o projeto Obrigada. e felicidades para a missão deste ano. Obrigada. Muito obrigado. Esta noite, quando forem 22h45, o programa Eclésia chega até si na rádio, na Antena 1. Encontramos-nos por lá, votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.